sexto bloco do Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito da Associação Batataense de Estudantes, na companhia da presidente da Júlia Boldrin Silva. Júlia, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Valéria, que me convidou, o espaço para poder falar sobre a associação. Para quem não conhece, né, vamos fazer um arrozinho com feijão aqui da associação, né? O que é e para que serve a associação? Bom, a Associação de Estudantes de Batatais, nós somos um time que fecha uma parceria com a Prefeitura para disponibilizar o transporte para os associados, para os estudantes que fazem curso superior em outra cidade, Ribeirão ou Franca. Perfeito. Já tem aí uma longa história, Sim, né? Muitos anos de realização, e a gente sabe o quanto isso é fundamental. Sim. E centenas de milhares de pessoas fizeram uso desse serviço e estão formadas hoje graças à associação. Sim. Também. O único meio de transporte que a gente tem, sem ser vias assim, quem vai de carro, quem opta por ir de carro, mas muita gente passou pela associação. É muito legal de ver assim, quando a gente vai desempenhando os trabalhos na prefeitura, todo mundo fala, passei pela associação, muito bacana. E pensar também, né, que a gente está aí num período, né, que é início de ano, então as pessoas estão tomando contato ainda de onde vão estudar, sim, né, e entendendo esse funcionamento. Então vocês estão num período forte aí de cadastro. Isso, na verdade, a gente abriu o período para cadastro e recadastro, começa hoje, dia 6, e vai até o dia 31. Os cadastros é para quem nunca fez parte da associação e aí precisa levar cópia da certidão de matrícula atualizada, comprovante de residência, cópia do CPF, do RG e 2 fotos 3x4. Perfeito. Aí a gente assina o contrato, tudo certinho. E quem já é associado faz o recadastro, precisa levar só o comprovante de matrícula atualizado. Aí a associação está aberta para esse recadastro e para o cadastro das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h. Perfeito. A gente sabe, né, que a grande maioria hoje é recadastro, né, no Sim. sentido de são pessoas que já estão cursando, então isso facilita, mas é importante também destacar isso, né, que as pessoas têm que fazer o recadastro ou podem perder a vaga no ônibus. Sim, é muito importante, né, a gente firmar esse laço com a associação, para nós termos um controle de quantas pessoas vão usar o transporte, para a gente direcionar os associados para a melhor rota, que mais facilite o transporte deles, que seja mais próximo de um ponto da casa deles. É muito importante. Tem essa questão, pode ser que fique sem lugar. Por isso que é importante fazer o recadastro. Muito bom. E é uma trabalheira porque é pensar o itinerário desses ônibus internamente na cidade. Sim. E também em Ribeirão e Franca nesses horários, não é? Sim. Então a gente sabe que é toda uma logística que não pode esperar passar muito. Claro. Hoje eu conversei com alguns associados que foram lá fazer o cadastro e até expliquei, né? A associação até serve para isso. Acho muito importante a gente conscientizar os associados. A gente tem todo um time por trás que toma conta disso, toma conta dos pontos, como funciona por trás, né? E hoje eu estou com a coordenadora de rotas de Franca, a Laura, e a coordenadora de rotas de Ribeirão, a Bianca. Elas tomam conta dessa questão e nós também contamos com os representantes de rota para organizar os pontos, a logística, os horários, que hora sai de Batatais, que hora chega nas cidades para o aluno não se atrasar para a faculdade dele, isso tudo que é a associação que toma conta. Uhum. E também é interessante, não é, quando a gente pensa toda essa dinâmica e logística que tem que ser feita, porque também a gente tem ao longo do ano mudanças. Sim. Então, semestral, antes a gente tinha uma questão do ensino mais anual, hoje a gente percebe cada vez mais semestral. Sim. Então, semestralmente começa tudo de novo. Sim, sim. É compulsório o recadastro no meio do ano, né? Só que existem associados que se formam na metade do ano. Por isso que é muito importante para quem se forma no meio do ano, realizar a rescisão de contrato. Para a gente ter a associação não sabe se a pessoa formou ou não, né? Eles precisam ir lá fazer a rescisão no meio do ano. Até quem forma, assim, quem resolve parar de frequentar a associação. Mesmo que comece a faltar, a gente não tem esse controle. É muito importante fazer a rescisão de contrato. Júlia, a Carla colocando uma questão importante aqui, que sempre é um problema, que é inadimplência. Sim. Né? Toda gestão enfrenta isso. Como é que vocês têm lidado com essa questão? Inadimplência, a gente tem a nossa taxa de inadimplência. A gente costuma sempre
ter o controle disso, né? Na prestação de contas, a gente sempre coloca para os associados verem a taxa de inadimplência, o quanto a gente paga por isso. Todos os associados, né? Sim. Pagam. Só que a gente tenta lidar da melhor forma possível, conscientizando os associados, mandando mensagem. A gente sempre encaminha nos grupos, o boleto vem dia tal, tem desconto até o 10º dia do mês, né? E, infelizmente, é algo que a gente tem que lidar. Os associados pagam por isso. Só que a gente tenta sempre lembrá-los da mensalidade. A inadimplência acarreta, né, não pode frequentar o ônibus. E, infelizmente, é algo que a gente tem que lidar. Sim. E, de fato, né, porque isso, as rotas são pensadas no volume de alunos, no custo disso. Sim. A gente vê que, às vezes, são feitos até ajustes, né, porque tem também uma questão cada vez mais comum de pessoas que ingressam no curso superior e depois param. Sim. Né, tem um volume razoável disso. Então, também é uma conversa que a gente percebe que vocês têm muito de, olha, a gente vai ter que reajustar aqui uma rota, Sim. vai ter que tirar um ônibus aqui, né, fazer uma troca. Isso acontece? Sim, acontece. A gente acaba manejando essa questão de ônibus, van, micro, conforme a quantidade dos associados por conta das rescisões. Em média, anual, assim, a associação tem 400 associados. Só que se a gente for ver, assim, um período, eles mudam muito. Então, se me perguntarem, eu falaria 315, que é o que a gente pode contar. Porque tem muita rescisão. Chega em novembro, a gente perde mais da metade dos associados. E a associação conta com esse dinheiro, né? E a gente sempre tem que fazer esse balanço, contando com as rescisões, contando com os inadimplentes. Por isso que, às vezes, no final do ano, os transportes acabam mudando, para a gente conseguir realizar o pagamento do fornecedor, não entrar em atraso com ninguém. Exatamente. Porque é isso também, né? O fornecedor acaba tendo que adequar essas questões. É isso, você está com um funcionário lá que fazia a rota que vai ser retirado. Sim, sim. Um ônibus que aí tem que passar para micro, ou um micro que tem que passar para van. A gente sempre pede a compreensão dos associados nessas questões e eles vêm sendo muito compreensivos. Perfeito. Com relação a custos aqui, né? O Augusto colocando, não é? Ribeirão e Franca tem muita diferença, diurno e noturno tem diferença, como é que se conduz isso? O noturno é bem mais, associados tem bem mais. Em média, em Franca, a gente tem mais associados, mais 200 para Franca, 215, e o restante para Ribeirão Preto. E qual que era a pergunta? De custos? Se tem diferença de custos? Não, é o mesmo. A mesma mensalidade. Por ser uma associação, todo mundo conta com todo mundo. Então, é a mesma mensalidade tanto para Ribeirão quanto para Franca. Não importa se é ônibus, micro, van, mesma mensalidade. Bom. A Carolina parabenizando pelo trabalho de vocês e perguntando, né, se existe pensamento da associação de além da questão do transporte, né, de fato, socializar com o pessoal. Ano passado, a gente promoveu uma Copa entre os associados. Não teve adesão de times femininos, mas a gente chegou a fazer futebol com times masculinos. Infelizmente, falta a adesão dos associados. E a gente promoveu várias datas, divulgamos antes, mas é uma coisa que a gente pretende dar continuidade esse ano, desde o começo do ano, para já voltar a ter os campeonatos que tinham há muitos anos atrás, as festas. É uma coisa que a gente pensa assim, o nosso fornecedor atualmente, ele é muito engajado nessas causas também, a gente conta muito com ele para isso. A Amanda aqui também parabenizando pelo trabalho e colocando isso, né? Olha, a gente tem um prazo final aí de inscrições, mas é aquele pessoal que ainda está pendurado com matrícula, né, que tem resultados ainda para sair depois, como é que fica? A gente aconselha a fazer o cadastro ou recadastro, né? Porque o boleto só vai sair em fevereiro e aí paga para rodar. Então, é recomendado que faça assim o cadastro. Não tem taxa para fazer o cadastro nem o recadastro. Perfeito. Porque é o que a gente falou, né? Ainda tem aquele período de lista de espera, sim, de chamada, ainda tem um mesinho ali de ajustes. Sim. Sim, então mas é importante para a associação ter esse controle, para garantir o lugar. Né? E é importante isso, não deixar, porque depois também não consegue vaga. Isso. Né? Sim. Aí complica toda a situação. A gente falou aqui com um pagamento de desconto, né, específico até o dia
10. Dia 10, isso, de todo cada mês. mês. Isso. E é o que o Pedro coloca também, né? Da importância disso, mas também desse valor extra que ajuda depois a cobrir inadimplências, etc., de quem paga fora da data. Sim. Esse ano a gente teve o reajuste da mensalidade, venceu o nosso contrato com o nosso fornecedor e renovamos o contrato, fizemos todas as licitações, orçamentos, e o orçamento dele foi melhor, fechamos a parceria novamente para 1 ano e com possibilidade de renovação, e teve reajuste, né, nos preços. Esse ano a mensalidade é valor integral R$ 440, com desconto de pontualidade R$ 430. E é importante contar, a gente conta, né, com esse valor após o dia 10 para a questão dos inadimplentes. Perfeito. Também é importante destacar justamente o que a gente falava da questão de organização de itinerários, espaços Sim. e tudo mais. Porque o número de faculdades também se multiplicou em Ribeirão e Franca. Então, esses itinerários que antes eram, né, o ônibus ia e pontualmente parava num lugar, não é mais assim que ocorre. Não. Hoje em dia, principalmente, assim, rotas de ônibus, a gente tem rota que faz mais de 3 universidades e é todo um esquema por trás disso, que a associação que fica responsável, os representantes, as coordenadoras. Por isso que é muito importante a gente antecipar esses cadastros, recadastros, para a gente organizar essa logística. É muito importante, assim, tanto que a gente nem direciona a pessoa à rota assim que ela faz o cadastro. A gente pega o endereço para montar uma rota que tenha pessoas que moram mais perto, para ficar mais fácil para todo mundo, né? Perfeito, porque dá uma tranquilidade. Sim, aí, porque sim. é fora e internamente também na cidade, né? E a gente também tem essa dinâmica. A cidade cresceu muito. Cresceu. E a gente tem que contar com o tempo que o ônibus gasta dentro da cidade, né? Muitas vezes o ônibus demora mais para chegar no ponto final da cidade do que na universidade do aluno. Porque são muitos pontos, muitos associados, assim, a gente agradece, mas a cidade cresceu muito, realmente, e a gente quer organizar isso da melhor forma, né? Muito bom. Vamos repetir, então, né, para quem necessita aí fazer reinscrição, inscrição nova, quais são os documentos, dias e horários de inscrição e local da associação. Sim. A associação está localizada na rua Barão de Cotergipe, 564, no centro. Ela está aberta das 7h30 ao 12h30, depois da 1h30 às 5h. O período de recadastro é do dia 6 ao dia 31. E para quem quer fazer o cadastro na associação, precisa levar cópia do CPF, do RG, comprovante de matrícula atualizado e de residência e 2 fotos 3x4. E para quem vai fazer o recadastro, somente comprovante de matrícula atualizado. Júlia, gratidão pela participação. Eu que agradeço sempre o convite. E a gente espera isso, né? Que a associação cresça, continue fazendo esse trabalho de qualidade. Muito obrigada pelo espaço, Luciano. Contem comigo.